Hoje saiu mais uma pesquisa, hoje ou ontem, é a mais recente, fresquinha. Bom, em números gerais, o Lula vence o Bolsonaro no segundo turno por uma diferença de quase 20 pontos. Dá para ficar feliz, apesar de ainda estar preocupado com o julgamento de hoje da Suprema Corte, mas eu fico feliz com essa diferença. Mas também fico curioso para saber quem ainda vota nesse psicopata. Sim, tem gente que ainda vota nele. Por isso nós vamos analisar a estratificação da pesquisa agora, considerando o cenário do segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Lembrando que em números gerais o Lula leva com 52% dos votos contra 34% do Bolsonaro, 18 pontos percentuais de diferença. Bom, entre as mulheres o Lula ganha por 61-23. Essa mulherada sabe o que faz. Entre os homens, Bolsonaro leva 47-41%. Significativo isso, né, gente? Entre as mulheres, Lula leva e entre os homens, dá Bolsonaro. Fotografia interessante do machismo estrutural do nosso país, não é verdade? Bom, vamos para os outros números. Faixa etária. Entre 16 a 24 anos, Lula dá um banho. A maior diferença, Lula 69 e Bolsonaro 22. Ou seja, os mais jovens estão ligados nas peripécias do Bolsonaro. E estão também naquela fase mais propícia à mudança, né? Não querem, evidentemente, construir a vida para viver no mundo de Bolsonaro. Entre 25 e 44 anos de idade, Lula leva, mas a distância diminui. Lula 45, Bolsonaro 40. Ou seja, nessa faixa etária, que teoricamente esses caras já estão com a vida encaminhada, a distância diminui. O que é isso, penso eu? É aquele babaca profissional liberal ou comerciante que acha que é elite, que o sonho dele é ser elite. Elite barra gente endinheirada, porque elite mesmo essa gente não é. Elite é Gil, Paulo Freire, Augusto Boal e tantos outros intelectuais da arte, da educação, do mundo jurídico, como o professor Pedro Serrano. O resto é gente endinheirada. Mas esses meninos aí que adoram andar com esses carrões financiados, com suas mulheres de plástico, se acham elite. E nessa faixa etária tem muito, dos 30 até quase 50. Bom, a próxima faixa etária, Bolsonaro 45, Lula com 49. Eu penso que é a mesma lógica da faixa etária anterior. Aquela galera que se acha bacana. Agora, olha a última faixa etária que foi pesquisada, 60 anos ou mais. Lula 59, 26 Bolsonaro. Ou seja, Lula vence em todas as faixas etárias. Porém, entre os mais jovens e entre os mais experientes, ou seja, 60 anos ou mais, Lula dá de lavada, porque os jovens majoritariamente não querem viver no mundo de Bolsonaro, porque estão ligados, estão antenados. E os mais velhos, porque simplesmente têm experiência suficiente para saber que Bolsonaro se trata de um genocida, para dizer mínimo. Bom, vamos para a pesquisa por região. Região Sudeste, o Bozo tem 38 e o Lula 51. Região Sul, Bozo 41, Lula 46. Centro-Oeste, Bozo 21, Lula 41. Região Norte, Bolsonaro 37, Lula 40. E Nordeste, Bolsonaro 31, Lula 60%. Lula de novo ganha em todo o território. Bom, escolaridade. Ensino fundamental, Bozo 37, Lula 53. Ensino médio, Bozo 32, Lula 50. Superior, 33-54 por Lula. De novo ele ganha em todos os níveis de estudo. Repare que o Lula, em todos os níveis, fica acima de 50% aí. Agora presta atenção. Renda. Entre os que não possuem renda fixa, Bolsonaro tem 34 contra 59 do ex-presidente Lula. Quem ganha até 2 salários mínimos, Bozo 29, Lula 52. Quem tem renda de 5 a 10 salário mínimo, 32 Bolsonaro, 45 Lula. E quem ganha mais de 10 salário mínimo, Bolsonaro vence Lula por 61-34. Bom, meu resumo da ópera, veja, os únicos 2 critérios que Bolsonaro ganha do Lula, entre homens 47-41, e entre os mais endinheirados, 61-34 de Lula, no geral, Lula mete quase 20 pontos percentuais na frente do Bolsonaro. Isso é muito significativo, é um retrato do que a gente vive. A eleição passa, sim, pela relação de classes. Essa gente que se acha elite, mas que está muito mais próxima da favela do que das mansões e jatinhos da elite financeira desse país.
eles é que votam em Bolsonaro. Ainda bem que são minoria, não é mesmo?